Muito boa tarde a todos, aos nossos convidados, em primeiro lugar, a professora Isabel David e o professor Tiago Ferreira Lopes. Sejam bem-vindos a mais uma destas nossas sessões. À professora Carla Costa, nossa co-organizadora, proponente deste ciclo tão interessante que o Instituto do Oriente, em boa hora, acolheu. E a todos os participantes, que maioritariamente conheço, são praticamente todos nossos alunos. Vejo também que está o professor Samuel de Parra Pires, a quem também saúdo. E ele agradeceu. E vamos então dar início ao... Eu hoje assumo um papel duplo, porque sou, para além da pessoa que está como anfitrião a dar as boas-vindas e a apresentar muito brevemente o Instituto do Oriente, penso que não seja preciso, porque a apresentação já foi feita, sou também o moderador. E o formato já é conhecido, cada um dos intervenientes terá cerca de 20 minutos para fazer uma exposição sobre o tema e seguir-se-á uma sessão de perguntas e de respostas, interação entre os oradores e os participantes neste webinar. É costume, a professora Carla Costa tem feito isso de maneira muito bem conseguida, quer neste webinar, quer num outro que tem organizado no CAP sobre a União Europeia, que é fazer uma breve introdução ou contextualização sobre o tema. É evidente que eu não chego aos pés dela, nem pretendo, mas vou só dizer algumas palavras sobre o tema, que eu, enfim, espero que sejam apenas e só um mote, porque a questão é de tal forma complexa e tem tantas dimensões que os nossos oradores, que há bastante tempo se interessam e estudam profundamente a Turquia, poderão naturalmente depois desenvolver e aprofundar os tópicos que acharem que são interessantes, porque no fundo tiveram toda a liberdade para construir as suas intervenções. Nós somos pessoas muito adeptas da liberdade de expressão e muito pouco intervencionistas no pensamento dos outros e, portanto, deixámos-lhes total margem de manobra para dizerem o que bem entenderem. A ordem de intervenção dos participantes ficou definido que seria primeiro a professora Isabel David, depois o professor Tiago Ferreira Lopes. Eu vou apresentar muito brevemente cada um deles para as pessoas que não os conhecem. A professora Isabel David é a professora no ISCS e, portanto, provavelmente professora da maior parte dos alunos que estão a assistir, mas há outras pessoas que não são alunas, que talvez não a conheçam, e o professor Tiago Ferreira Lopes, que, embora não seja professor no ISCS, pelo menos atualmente, é alguém que tem fortes ligações ao ISCS, por várias razões, porque fez o doutoramento no ISCS, porque está a fazer um pós-doutoramento no ISCS, e porque são um e outro investigadores do Instituto do Oriente, e são investigadores do Instituto do Oriente com uma qualidade invejável, é que são investigadores produtivos, coisa que, infelizmente, não é comum a todos os investigadores. E dito isto, e antes de fazer a apresentação individual de cada um deles, eu gostava só então de avançar com alguns tópicos sobre a Turquia e concentrar, enfim, sobretudo nas questões mais atuais. São, enfim, 4 ou 5 notas de leituras que eu fiz muito recentemente sobre o ambiente económico e político na Turquia. Tudo indica, os dados mostram que, enfim, não surpreendentemente, a Turquia esteja a entrar num ciclo de
recessão muito acentuado, e que Erdogan tenha dado bastante ênfase, bastante destaque à necessidade de ressuscitar a economia. O próprio termo ressuscitar já de si é bastante expressivo, não é preciso fazer nenhuma explicação, porque é bastante expressivo. Com o abrandamento da pandemia durante o mês de junho, Erdogan veio dizer que o seu governo tinha lidado com a Covid-19 como nenhum outro governo no mundo, que eu também acho que é uma nota bastante interessante. Talvez não seja surpreendente que ele o diga desta forma. Independentemente da pandemia, também se sabe que os sinais anteriores à pandemia eram já bastante preocupantes. Uma moeda desvalorizada, uma dívida muito elevada, a diminuição das reservas de divisas e um desemprego crescente. Portanto, o ambiente económico e social era preocupante mesmo antes de fevereiro, março. A acrescentar a tudo isto, já efeitos da pandemia, os pequenos negócios e o turismo sofreram naturalmente sofreram um forte abalo com estes acontecimentos mais recentes. As notícias têm demonstrado que Erdogan parece querer rejeitar o apoio do Fundo Monetário Internacional, que foi aconselhado por vários especialistas, por razões que também nós conseguimos facilmente adivinhar. Não é uma imagem compatível com uma Turquia com um poder verdadeiramente global, para além dos efeitos internos que tem. E simultaneamente, sentindo-se em apuros, parece estar a piscar os olhos tanto à União Europeia como aos Estados Unidos. Enfim, estas eram as notas que eu queria trazer para aqui. É evidente que, daqui para a frente, com as intervenções de um e de outro, estes tópicos eventualmente virão à baila, complementados por um enquadramento muito mais vasto, que os nossos oradores seguramente trarão, para além do aprofundamento de tantas outras questões que são fundamentais para compreender as dinâmicas geoeconómicas da Turquia. Eu vou, então, fazer uma breve apresentação da professora Isabel David, para além daquilo que eu já disse sobre a professora Isabel David, que é professora auxiliar no Instituto, no ISCTE, para além de investigadora do Instituto do Oriente. Eu gostava só de destacar que a professora Isabel David, como já referi, é uma investigadora muito ativa e tem uma obra notável que foi publicada nas editoras mais prestigiadas da área, tendo ela feito, não está aqui na nota biográfica, mas a tese de doutoramento da professora Isabel David foi justamente sobre a Turquia. E desde então tem escrito vários trabalhos sobre a Turquia. Ela depois poderá falar sobre esse assunto, se assim o entender, mas esses vários trabalhos têm sido publicados em editoras muitíssimo prestigiadas, na Palgrave Macmillan, na Bloomsbury, na Lexington, na Amsterdam University Press e noutras. Não estou a ser exaustivo. Para além de vários trabalhos que publicou em vários journals, como o British Journal of Middle Eastern Studies, Turkish Studies, o Journal of Civil Society, etc. Para além disso, é coordenadora, co-editora de uma coleção que está a ser publicada na Peter Lang Academic Publishers sobre cultura, sociedade e economia política na Turquia. Bom, e dito isto,
Eu agradeço mais uma vez à professora Isabel David e passo-te a palavra. Muito obrigada, Nuno. Obrigada. Quero agradecer ao IO e, nomeadamente, nas pessoas do professor Nuno Canas Mendes e da professora Carla Costa, o convite que me foi gentilmente interessado. Saudar o meu colega de webinar, o Tiago, que há muito tempo, infelizmente, não vejo fisicamente. Saudar também os presentes, os meus alunos, o meu colega, com muito gosto, o professor Samuel de Paiva Pires, a professora Teresa Almeida e Silva também, os meus presentes alunos, meus ex-alunos, uma saudação especial, penso que está aqui, para o Fábio Lopes Paulos. Exatamente, está. Que agora estou a tentar vê-lo, estou a vê-lo aqui em cima, que também viveu na Turquia e partilha o gosto pela Turquia, enfim, com todos os seus problemas e diversidade. Eu vou tentar terminar nos 20 minutos que me foram alocados, até porque creio que o debate será mais prolífico do que propriamente falar sozinha, até porque o meu gato, numa nota um bocado humorística, também gosta de fazer as suas incursões e os alunos sabem que durante as aulas isso é comum. Portanto, eu vou avançar rapidamente com aquilo que me tinha comprometido. É particularmente ingrato falar da Turquia e, nomeadamente, das dinâmicas geoestratégicas da Turquia, porque é um tema que não acaba. A Turquia é um país extremamente complexo. A política externa da Turquia está em mutação constante, a situação económica da Turquia está em mutação constante. E, portanto, eu queria concentrar, ou tentar concentrar a minha intervenção em algumas áreas geográficas específicas, uma vez que também combinei com o Tiago que dividiríamos um pouco as nossas abordagens para evitarmos repetições. E, portanto, vou então focar-me nas áreas que defini para a minha intervenção. Ora bem, a Turquia e a política externa turca atualmente, e é uma constante, enfim, desde algum tempo, a política externa está em constante mutação. Não há nenhum guião rígido atualmente para a política externa turca, e ele depende muito, ou adapta-se muito, melhor dizendo, adapta-se muito às circunstâncias mutantes da ordem internacional e, sobretudo, está particularmente adaptado àquilo que ou que são as opções de política externa do AKP, que é o partido que está no poder na Turquia desde 2002, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento, embora haja algumas linhas de continuidade com aquilo que é a política externa da Turquia desde os tempos de Atatürk, no início da República Turca, de há quase 100 anos atrás. Há algumas constantes, que poderemos também falar nisso mais detalhadamente, algumas constantes, e nomeadamente uma dessas constantes é a tentativa de equidistância em relação às grandes potências, desde logo em que a Turquia procura tomar vantagem, ter vantagem na sequência da sua posição geográfica privilegiada. E essa posição geográfica privilegiada tem sido usada pelo governo do AKP desde 2002. Eu vou fazer uma breve contextualização sobre a política externa turca desde o início do mandato, do primeiro mandato do AKP em 2002, porque há linhas de continuidade também com essa política externa inicial que têm sido adaptadas, entretanto, conforme estas alterações, tanto internas como ao nível da situação internacional. E essa origem
esse primeiro grande guia da política externa do AKP foi um conceito cunhado pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ahmet Davutoglu, que se chama profundidade estratégica. E essa profundidade estratégica tem a ver, desde logo, com a concepção de que o mundo está em mudança. Portanto, no início dos anos 2000, essa mudança tornou-se, desde logo, ainda mais evidente. E este mundo em mudança é caracterizado por uma multiplicidade de atores e pela ausência de estruturas de enquadramento teóricas e institucionais. E, neste contexto, a ideia da profundidade estratégica é que cabe aos Estados a criação de soluções para problemas políticos, económicos e culturais. Ora bem, isto implica que a ordem internacional não deve apenas basear-se nas relações de poder, mas também deve incluir uma distribuição económica mais justa e uma nova ordem cultural que não esteja assente no paradigma eurocêntrico. E, portanto, partindo destes pressupostos, a ideia desta profundidade estratégica era que a Turquia possui profundidade estratégica. E essa profundidade estratégica coloca-a desde logo num grupo restrito de países, os chamados poderes ou países centrais, que por isso podem aspirar a mais do que um papel regional. E, portanto, a Turquia poderia aspirar a um papel de liderança em várias regiões e, portanto, são estes os pressupostos desta doutrina da profundidade estratégica. Claro que esta profundidade estratégica foi e é vista como incluindo uma boa dose de neo-otomanismo, portanto, um recuperar daquilo que era a posição imperial da Turquia, do Império Otomano, neste caso, até 1923. E, portanto, a constatação é de que a posição geográfica da Turquia é, desde logo, privilegiada. A Turquia é um país do Médio Oriente, a Turquia é um país dos Balcãs, do Cáucaso, da Ásia Central, do Cáspio, do Mediterrâneo, do Golfo Pérsico, do Mar Negro, e, portanto, pode exercer a sua influência por via deste posicionamento geográfico. E, portanto, este posicionamento geográfico faz com que a Turquia pudesse, desde logo, exercer uma política externa multidimensional, compatível com a sua história, que foi recusada durante o período kemalista. Portanto, em que é que consistem os elementos usados pela Turquia desde então? O soft power, a promoção do papel da Turquia enquanto resolução de conflitos, os laços culturais, uma vez que a Turquia tem uma população multiétnica, e estima-se que na Turquia existam cerca de 44 etnias, ou pessoas de origem de 44 etnias. Desde logo também a Turquia fazer uso das suas instituições democráticas. Claro que podemos, obviamente, questionar o grau de democracia, mas de qualquer forma o AKP tem uma visão de democracia enquanto visão maioritária, democracia maioritária, ou seja, aquela que corresponde aos votos da maioria da população. Como é óbvio, não é necessariamente compatível com uma democracia liberal. E também fazer uso da economia de mercado. Portanto, a Turquia e a visão do AKP enquanto partido é o de uma democracia conservadora, apostando na economia de mercado, o chamado calvinismo islâmico, como ficou conhecido, portanto, os tigres da Anatólia, os grandes empresários da região Anatólia, crentes, muçulmanos crentes, mas ao mesmo tempo potenciando uma economia de mercado, o que é muito sui generis e muito interessante. Ora bem, portanto, estes elementos têm continuidade,
Desde logo, porque a Turquia também pretende manter os outros eixos que foram clássicos na política externa turca, os laços com a União Europeia, os laços com a NATO, ao mesmo tempo que os combina com as novas áreas de influência. Ao mesmo tempo também o AKP tem apostado nas relações com potências em ascensão, como a China, a Índia, a Rússia, o Brasil, de alguma maneira. E também a Turquia se vê como liderando o diálogo intercivilizacional e religioso. Portanto, no fundo, a política externa turca é um prolongamento natural daquilo que é a política interna. Ora bem, esta visão da profundidade estratégica levou desde o início dos mandatos do AKP a uma aproximação que tem que se dizer também, na verdade, que não vem desde os tempos do AKP, já vem de tempos anteriores, mas o AKP aprofundou, que é a aproximação aos países muçulmanos. E, desde logo, essa questão vincada do neo-otomanismo e, portanto, o complexo de potência imperial que, no fundo, não desapareceu da memória de alguma sociedade mais conservadora turca que o AKP representa. E, portanto, a Turquia foi catapultada para um papel de mediador no Médio Oriente, desde logo nas relações entre Israel e a Síria, Israel e a Palestina, a Síria e o Iraque, os Estados Unidos e o Irão, e portanto esta abordagem inicial foi claramente uma grande aposta do AKP. Muito interessante também, e não deixa de ser um produto económico, que é esse soft power. A Turquia usa o seu soft power na forma como é um exportador de novelas para os países, é verdade que não são só os países muçulmanos, nem os países da região, têm enviado essas novelas para outros países e muitas dessas novelas, que são um produto de exportação muito importante, nessas novelas promove-se uma visão neo-otomana. Entretanto, também em 2006 a Turquia tornou-se membro observador permanente da Liga Árabe. Entretanto, a Primavera Árabe também contribuiu para promover a Turquia como um país exemplar no Médio Oriente, até porque os Estados Unidos tinham a visão de fazer da Turquia um exemplo para o mundo muçulmano, um país democrático e muçulmano. Ora bem, também essa visão foi de alguma forma comprada pelos países muçulmanos. A certa altura surgiram vários partidos com nomes iguais ou semelhantes ao do AKP, portanto, até a figura de Erdogan foi considerada por várias sondagens, sobretudo no início dos anos 2010, como o exemplo do que deveria ser uma liderança nacional muçulmana. Portanto, eu não vou entrar muito mais nesta questão da profundidade estratégica, até porque o tempo é curto. Portanto, aquilo que tem sido herdado desta profundidade estratégica tem muito a ver ainda e sempre com esta questão do neo-otomanismo, com a questão de um nacionalismo, nomeadamente um nacionalismo de cariz muçulmano, que é ou será uma das formas de ligar os cidadãos turcos, desde logo os cidadãos turcos e os cidadãos curdos, que é a grande questão da política, uma das grandes questões da política interna e externa da Turquia, a questão curda. E, portanto, esta matriz tem sido prosseguida até hoje. Ora bem, uma questão fundamental é a seguinte: como o professor Nuno Canas Mendes disse muito bem,
a Turquia, a situação económica da Turquia atualmente é bastante diferente daquela que foi a situação económica criada pelo AKP durante os primeiros 10 anos do seu mandato, que era uma situação económica pujante, com taxas de crescimento a certa altura que chegaram a atingir os 11%, o que, enfim, não deixa de ser notável. Só que essa pujança económica nos últimos anos claramente tem entrado em declínio. E, portanto, a Turquia hoje em dia tem uma situação económica que tem a ver com a tal questão da desvalorização da moeda, sem dúvida, mas são também questões mais estruturais, e uma dessas questões estruturais tem a ver com a dependência em relação ao Ocidente. Investimentos, comércio, metade do volume comercial da Turquia é com a Europa, nomeadamente com a União Europeia. Depois, há uma dependência real em relação aos Estados Unidos, e nomeadamente em questões financeiras, o acesso ao crédito, que é uma questão muito importante. Porquê? Porque a questão financeira tem a ver também com as obrigações da dívida. E, a título de exemplo, nos próximos 12 meses, as obrigações da Turquia com a dívida ascendem aos 170 mil milhões de dólares. E numa conjuntura que também é exacerbada pela pandemia, como é óbvio, isto terá, enfim, consequências muito importantes. Para além disso, a Turquia depende muito do setor do turismo, que, como sabemos também, enfim, não vai ter bons dias, pelo menos nos próximos tempos. E também a Turquia, a economia da Turquia, à semelhança de um outro país que conhecemos, a Turquia, além da questão do turismo, também assenta muito na questão da construção civil, que também já teve o seu boom, e atualmente, enfim, já não é esse o caso. E, portanto, o que se prevê é que em 2020 a economia contraia pelo menos uns 5%, quando as previsões do governo eram de um crescimento de 5%. Portanto, esta situação económica afeta as pretensões da Turquia. No entanto, isto não deixa de também servir como trampolim para uma política externa que os turcos, cada vez mais, e sobretudo nos últimos anos, pretendem que seja de uma autonomia estratégica em relação a estes grandes atores de que falei. E é por isso que a Turquia tem procurado diversificar, desde logo com investimentos no Norte da África, no Corno da África, também nos países turcófonos, e, portanto, essa é a grande estratégia. E, desde logo, também tentar garantir liquidez, e para isso a estratégia da Turquia tem passado por swaps com o Reino Unido, com o Japão, com o Qatar e com a China, porque a China, enfim, está em todo lado. Portanto, quais são, e passando concretamente aos países ou às regiões que eu tinha escolhido para esta análise? Desde logo, e começando pelo que tinha referido, as relações com a China. Como sabemos, muito recentemente vieram a público os campos de reeducação para os uigures na China, que são uma minoria, enfim, bastante grande ainda, muçulmana na China, e muçulmana e turcófona. E a Turquia encara-se sempre como uma potência turcófona. Estamos a falar de... A turcofonia é de tal forma importante que, se houvesse uma unificação de todos os territórios de língua turca, a dimensão da Turquia, portanto, iria da Europa à Ásia Central. Portanto, estamos a falar desta dimensão
geopolítica, económica, cultural, religiosa. Eu preciso do meu carregador, traz. Muito importante. Portanto, tendo em conta, ou apesar desta questão dos uigures e de como a China tem tratado os uigures, a Turquia tem, é verdade que a Turquia tem criticado a China, mas ao mesmo tempo também da China. Não. E, portanto, o que tem acontecido é que a China tem assinado múltiplos acordos comerciais com a Turquia. Está aqui. E, nomeadamente, gostaria de falar do facto de não só esta questão de a China estar a considerar e querer ajudar financeiramente a Turquia, até para a integrar melhor na Belt and Road Initiative, mas também há um projeto muito interessante que liga diretamente com a Belt and Road Initiative, que é o chamado Corredor do Meio, que é, no fundo, a iniciativa turca, uma iniciativa turca de alguma forma semelhante à Belt and Road Initiative, que tem a ver com o encorajamento das relações comerciais entre a Turquia e o tal espaço turcófono, portanto, da Europa à Ásia, passando pelo Cáucaso, pela Ásia Central, pelo sul da Ásia, enfim, um projeto muito grande que visa efetivamente e começa também com a ligação de caminhos de ferro entre o território turco e a Ásia Central. E, portanto, há aqui várias alternativas para esse corredor de comboio ferroviário entre a Turquia e a China. Portanto, há um corredor a norte que é pela via Transiberiana, se bem que muito longo. Uma segunda alternativa, que é o corredor sul, que teria a ver com a ferrovia chinesa via Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão e Irão, o que é relativamente problemático para a Turquia. E depois uma terceira via, que é via Cáspio. E, portanto, aí via Cáspio, via Baku, ligaria Baku, que já existe esta outra parte, Baku, Tbilisi e Kars na Turquia, que já esta ligação férrea já foi construída, portanto, essa ligação férrea então ligaria à China em Baku. Uma outra questão importante e muito interessante em relação às relações da Turquia com a China tem que ver, da mesma forma que a Turquia procura criar relações económicas com a China, a Turquia procura também posicionar-se como alternativa à China enquanto fábrica do mundo. E para isso a Turquia tem efetivamente feito muito lobbying nos Estados Unidos e, sobretudo nos últimos meses, tem procurado promover essa imagem de alternativa à fábrica do mundo, até porque a China tem conseguido dar auxílio no contexto da pandemia a vários países da Europa, Médio Oriente, África, Balcãs, equipamento médico, como máscaras, por exemplo, ventiladores. A Turquia tem aumentado o seu soft power no contexto da pandemia. Portanto, este é um projeto muito importante que a Turquia tem procurado levar adiante. Outra questão que tem a ver com, e acho que já estou a começar a passar o tempo, tem a ver com, começando por esta via económica, a Turquia também tem projetado o seu poder militar e, nomeadamente, a Turquia tem atualmente uma presença militar em 9 países: Iraque, Síria, Bósnia, Afeganistão, Catar, Líbia, Somália, Líbano e Chipre. Portanto, interessante aqui esta presença em África. Porquê? Porque
projetar o poder turco em África tem sido feito muito através de uma fórmula própria chinesa, turca, a que se tem chamado Consenso de Ankara. E em que é que consiste esse consenso de Ankara? Tem a ver com a promoção de um certo modelo democrático com um capitalismo económico. E, portanto, este modelo a Turquia vê como sendo algo mais apropriado às especificidades de África. E o que é interessante é que a Turquia procura posicionar-se como uma alternativa às propostas tanto ocidentais como chinesas no continente africano. E, portanto, a Turquia está a ter uma política ativa de penetração no continente africano, não só económica, vários acordos que têm sido assinados com vários países africanos, mas também uma presença militar e uma presença cultural, projetando a imagem da Turquia como uma potência de facto completa. E depois, e finalmente, eu queria falar aqui na questão, enfim, até para, já estou a começar a ultrapassar o tempo, na questão curda, e que tem a ver com a presença turca, desde logo na Síria e também no Iraque. E, portanto, a questão curda é essencial porquê? Porque a Turquia vê a Síria, e nomeadamente o regime de Bashar al-Assad, como promovendo as aspirações de curdos na região. E, portanto, não só isso, também é uma questão obviamente, de manter a integridade territorial turca, mas é também uma questão económica muito importante. Porquê? Porque a formar-se esse Kurdistão dominaria os recursos hídricos da região e também os recursos petrolíferos da região. E, portanto, para a Turquia é uma questão não só de integridade territorial, mas é também uma questão económica absolutamente fundamental, porque o Kurdistão turco é uma percentagem de território muitíssimo assinalável na Turquia. E, portanto, é daí que vêm os recursos hídricos. A Turquia é o fornecedor de água para o Médio Oriente, mas esses recursos hídricos estão no Kurdistão. E, portanto, é esta a questão também que se tem que colocar quando se pensa na questão de um potencial Estado curdo no Médio Oriente. E uma vez que estou a ultrapassar o tempo, fico-me por aqui. Obrigado, Isabel. Temos um vasto conjunto de temas para abordar no debate. Gostei imenso e vou passar agora a apresentar o Tiago. Vou fazer uma apresentação sintética porque tenho um currículo bastante desenvolvido. É professor de Relações Internacionais na Universidade Portucalense, no Porto, e teve também uma experiência enquanto professor e professor e investigador na Turquia e também no Paquistão, onde esteve vários anos. Enfim, tem outras experiências noutras áreas, mas, acima de tudo, para além da atividade docente, das variedíssimas disciplinas que ensina, quer na Universidade Portucalense, quer também no Instituto Politécnico Tomar, na sua sucursal de Abrantes, tem também uma vastíssima, já disse há pouco que está a fazer o pós-doutoramento no Instituto do Oriente,
e tem uma vastíssima obra publicada em várias publicações de relevo de grande destaque internacional. E agradeço muito ao Tiago ter estado disponível para integrar esta iniciativa, que de resto é habitual nele, que está praticamente sempre disponível. Também, tal como a Isabel, 2 grandes investigadores do Instituto do Oriente. Eu passo a palavra ao Tiago e agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo convite ao professor Canas Mendes e à professora Carla Guapo Costa por pensarem também no meu nome. Agradecer também à Isabel, até porque fez a introdução de conceitos importantíssimos e, portanto, a questão da profundidade estratégica e tudo mais eu acho que era essencial. Cumprimentar já agora o Samuel Paiva Pires e a professora Teresa Almeida e Silva, que também havia há pouco que estava presente, e cumprimentar todos os presentes. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que o interessante, como disse a Isabel, é a questão do debate. E vou começar por falar, obviamente, das relações Turquia-Rússia, porque a Rússia é um Estado que eu tenho investigado desde que entrei para o Instituto do Oriente, em 2009. Foi, aliás, o primeiro Estado que eu investiguei de fundo foi a Rússia. E como a Isabel dizia, e muito bem, a Turquia tem feito uma coisa muito interessante, que para quem estuda diplomacia não é muito comum, que é a agenda da Turquia adapta-se muito rapidamente ao contexto do momento. Não é uma agenda muito rígida e muito fixa, e é por isso que para alguns analistas, especialmente os analistas anglófonos, às vezes é um bocadinho difícil de acompanhar o pensamento turco. E algumas coisas que são vistas como derrotas ou como a dar um passo atrás, no caso da Turquia, em bom rigor, é uma adaptação ao contexto. A Turquia adapta-se muito ao contexto. Houve muito argumento, por exemplo, em 2014, 2015, que a Turquia era o grande derrotado da Primavera Árabe, por causa do famoso plano de instaurar uma série de governos por via da Irmandade Muçulmana, e depois a verdade é que no Egito o Morsi foi deposto por golpe de Estado, na Tunísia o Enanda perdeu as eleições a seguir às eleições constitucionais, o Iémen, a Líbia e a Síria descenderam, como sabemos, a guerras civis. Portanto, este plano de ter uma série de irmandades muçulmanas que olhavam para Ankara como uma espécie de farol não funcionou. Mas isso para a Turquia não foi propriamente uma derrota. Houve ali um momento de readaptação e a seguir a Turquia entrou no jogo outra vez. E isso é muito interessante porque não há muitos Estados que façam essa adaptação tão rápida ao contexto. Nas relações com a Turquia, da Turquia com a Rússia, há aqui uma questão obviamente importante. As relações da Turquia com a Rússia são muito desequilibradas do ponto de vista económico, com a Turquia a depender muito mais da Rússia do que vice-versa, especialmente no que toca à energia. A Turquia é, de resto, só para dar aqui um dado, o segundo maior comprador de gás russo, sendo apenas suplantada pela Alemanha. A Alemanha é o maior comprador e logo a seguir é a Turquia, que é o segundo maior comprador de gás russo. As relações económicas Turquia-Rússia nos anos 90, especialmente, foram muito marcadas pelo duplo passado imperial. Ambos os Estados são herdeiros de 2 impérios que colapsaram. A verdade é que esses impérios têm um passado trágico, uma série de conflitos entre o Império Russo e o Império Otomano. E por norma, os analistas, quando olham para a Turquia e para a Rússia, gostam, e eu também já fiz isso várias vezes, de enfatizar excessivamente esse legado histórico. Porque estes 2 Estados, já colidiram tantas vezes, não é possível o seu alinhamento estratégico. E a verdade é que é. Porque ambos os Estados olham um para o outro como parceiros estratégicos e não como parceiros fundamentais. São importantes em alguns momentos, e para a Turquia, tal como para a Rússia, não é de todo estranho que o parceiro estratégico no assunto A seja rival no assunto B. E isso acontece muito quando olhamos para o Médio Oriente, e a Isabel falava um bocadinho disso, quando falou do Iraque, e falou da Líbia, da Síria e do Iémen, em que a Turquia e a Rússia estão em tabuleiros diferentes, dependendo do Estado que nós estamos a falar, e mesmo assim mantêm relações económicas aprofundadas, e mesmo assim a Turquia foi comprar os famosos mísseis que irritaram tanto Washington à Rússia, isto por causa desta visão de que um parceiro estratégico não é um parceiro, não é um amigo. Portanto, às vezes a confusão entre parceiros diplomáticos e Estados amigos, um bocadinho o que Portugal agora passou quando o Reino Unido fez o que fez com a famosa lista, e Portugal
passou a chorar porque o amigo não queria brincar com ele, a Turquia não olha assim para os seus parceiros diplomáticos. O parceiro diplomático é estratégico para assunto A e assunto B. E para assunto C pode já não ser um parceiro e pode ser um competidor. Portanto, é importante perceber essa dinâmica da Turquia. Quais são os momentos que viram completamente o jogo a favor de relações menos tensas entre Ankara e Moscovo? O golpe de Estado de julho de 2016, em que Vladimir Putin é dos primeiros líderes mundiais a expressar a solidariedade por Erdogan de forma muito clara. Não falamos apenas de uns tweets, estamos a falar de um telefonema, estamos a falar, foi dos primeiros a marcar a posição, e isto para a Turquia foi importantíssimo, porque a Europa, por exemplo, marcou passo aqui. Logo a seguir, o facto de ter sido morto o embaixador da Rússia em Ankara em dezembro do mesmo ano, e foi morto por radicais iranianos, reaproximou ainda mais os dois Estados. E depois, obviamente, em janeiro, a Rússia fez o golpe de mestre de chamar a Turquia para o chamado processo de Astana, que são as negociações entre a Rússia, a Turquia e o Irão para estabilizar a Síria. A Turquia já percebeu que Bashar al-Assad vai sempre sair no momento pós-governo de transição. Entre 2011 e 2016, a Turquia queria uma solução para a Síria que fosse 100% sem Assad, e neste momento Assad já pode fazer parte da solução desde que não vá para além do governo transicional. Portanto, essa questão está ultrapassada. Porque a Turquia, a verdade é que a Turquia já percebeu que faz parte do processo de decisão e que é mais importante fazer parte, porque a Rússia e o Irão, do ponto de vista militar, parecem ter neste momento o controlo do conflito militar na Síria, apesar de algumas regiões essa questão ser discutível. Globalmente falando, o conflito na Síria parece estar a pender para o lado de Moscovo e, obviamente, de Assad. Portanto, a Turquia quer fazer parte dos poderes que vão modelar a Síria pós-Primavera Árabe, ou pós-Estação Árabe. Alguns autores, entretanto, deixaram cair a Primavera, porque de Primaveril não teve muitos resultados. E, portanto, a Turquia quer fazer parte por causa desta questão, que é a questão curda, que é importantíssima aqui. Ao mesmo tempo que, de repente, o que é que nós vimos? Vimos a Turquia. Eles têm tentado testar aqui fórmulas para reaproximar o espaço turcófono e ver o que é que funciona e o que é que não funciona, sempre numa lógica, obviamente, de ser a Turquia o timoneiro deste panturquismo, tendo alguns estados relações ambíguas com o panturquismo. O Cazaquistão, por exemplo, é um desses estados que tem relações ambíguas com a sua identidade panturcófona, porque também se vêem como herdeiros de outras identidades. E, portanto, nesse aspecto isso é muito interessante. As relações, obviamente, com a União Europeia estão num momento peculiar e tenso, mas, e era com isto que eu queria acabar, não esquecer que neste momento a Turquia, por muito que dou a Bruxelas, tem a espada, se quiserem, sobre a cabeça da União Europeia, porque tem o controle do fluxo de migrantes, e já fez essa ameaça mais do que uma vez, e a última ameaça foi muito séria. É que a Turquia tem capacidade de se abrir as portas, como diz que pode fazer, de fazer passar cerca de 3,5 milhões de migrantes que a Europa não tem capacidade neste momento de absorver, especialmente neste momento agora. E, portanto, estas relações tensas, Bruxelas-Ankara, a Ankara, por norma, é pintada como o parceiro mais frágil. Eu não sei se é assim tão mais frágil enquanto parceiro, porque a verdade é que a Turquia tem este grande trunfo na mão, e se a União Europeia não foi ainda capaz, parece-me que está quase, mas não foi ainda capaz de definir o famoso pacote de estímulo de ajuda de ajuda financeira por causa das medidas de combate ao Covid, imaginem se tivesse também que depois libertar mais verba para absorver o impacto de migrantes aos milhares ou aos milhões que poderiam entrar na União Europeia. É óbvio que isto tem um outro lado, que para a Turquia também não é um lado desplicente. A Turquia também sabe que se abrir as portas, o trunfo diplomático que tem depois esvazia-se. Este é um trunfo, é uma espécie de arma nuclear diplomática, se quiserem. Portanto, só dá para usar uma vez. Estando abertas as portas, vai fazer moça, mas depois aquilo vai se esvaziar. Porque estando aberto, está aberto. E, portanto, interessa mais à Turquia fazer esta ameaça permanente, sabendo que a Europa não tem neste momento mecanismos para lidar com isso, especialmente no momento pós-Brexit, que ainda estamos meio a arrumar a casa e a fazer o divórcio, portanto ainda estamos na fase das partilhas.
o divórcio real ainda não foi assinado. Aliás, Merkel disse isso anteontem, ainda estamos na fase de rearrumar a relação. Portanto, a Turquia sabe nesse aspecto tem um ascendente. E a última questão é de facto, e essa é a questão que a mim, enquanto analista, mais me interessa, mas também mais me assusta, e eu sei que a Isabel também, é de facto o declínio económico brutal ao nível do poder de compra, especialmente da Anatólia Central, que é a base de poder do AKP. O poder de compra tem decaído desde 2014, quando eu vi, na altura de vivia na Turquia, já se começava a sentir esse declínio do poder de compra, especialmente a perda de força da moeda turca nos mercados internacionais. Nunca foi uma moeda muito forte, mas agora está de facto com pouquíssima pujança, e por isso a sua necessidade de aproximação a Washington para aceder aos tais créditos internacionais. Mas a perda de capital e a perda de poder de compra da Anatólia Central é uma dimensão que o AKP não pode descurar, e a invocação, obviamente, do neo-otomanismo e de uma série de rivais que estão próximos é algo que não dura para sempre. Portanto, estes rivais que obviamente unificam a população em torno do governo, isto não dura para sempre. E, portanto, nesse aspecto, a dimensão económica é vital para a Turquia nos próximos anos, porque vai posicioná-la como um verdadeiro poder central ou um poder central ilusório que é apenas um balanço entre outros poderes centrais que não a Turquia. E acho que era agora interessante passarmos à fase do debate. Muito bem, muito obrigado, Tiago. Podemos sim, vamos passar à fase do debate. Assim é mais prático. Não, eu gostava de, em primeiro lugar, queria dar os parabéns às excelentes intervenções, tanto da Isabel e do Tiago. Eu pessoalmente aprendi imenso, devo dizer. E gostava de vos ouvir também sobre uma questão que é a intenção do presidente Erdogan de transformar a Hagia Sofia, não sei se é assim se interpreta exatamente, numa mesquita. Isto já suscitou, tenho lido, já suscitou várias reações a nível internacional. É um fator de um aumento da instabilidade e gostava muito de vos ouvir sobre isso. Muito obrigada. Há aqui uma outra pergunta do Guilherme Rezende, que diz o seguinte: boa tarde, que eventos terão influenciado a queda recente do AKP nas autárquicas? É uma pergunta muito, muito direta. Já temos duas questões. Duas questões. Acho que podem avançar. A questão do Águia é muito complicada. Portanto, a questão que a professora Carla põe é normal que a ponha, porque eu acho que até nós pomos, a Isabel se calhar tem uma visão mais clara disto. Aquilo que me parece, contudo, é que a decisão que se venha a fazer sobre isso tem implicações não só internas como externas. Eu sei que, por exemplo, a Rússia está a acompanhar muito atentamente estas questões, porque para a Rússia é importante perceber o que é que vai acontecer ao Hagia Sofia. Não esquecer que a Rússia é aquilo que às vezes chamam um retro-império, portanto é um império que tenta recuperar uma certa visão imperial e de influência imperial. Portanto, uma redefinição, uma requalificação do Hagia Sofia vai um bocadinho contra o projeto de poder que Putin tem. Portanto, eu sei que a Rússia está a acompanhar isto de forma muito atenta. A União Europeia, obviamente, tem olhado para isto mais para já como um fait divers, mas um fait divers relevante, porque estamos a falar de uma obra central, apesar de que a Hagia Sofia, do ponto de vista da sua história, já passou por isto mais do que uma vez. Portanto, se há monumento que já passou por isto, o Hagia Sofia é um dos que já foi reconceptualizado mais do que uma vez. Bem, a questão da Hagia Sofia já há muito tempo que está na agenda. Aliás, o Erdogan já foi presidente da Câmara de Istambul nos anos 90, e essa ideia não é de agora. É complicado. Por um lado, é um projeto ideológico porque faz parte do ADN religioso do Erdogan e de várias das pessoas do partido. Por outro lado, é um projeto que também, na minha visão,
repescado. Porquê? Porque o objetivo é desviar a atenção das pessoas da situação económica da Turquia, que, como, enfim, já foi falado aqui, a situação económica da Turquia está muito periclitante, e a taxa de aprovação de Erdogan neste momento, do AKP neste momento, é 30%. 30%. Portanto, o AKP perdeu a maioria absoluta nas últimas eleições legislativas. O Erdogan ganhou o referendo para a presidência, para o sistema presidencialista, pensa-se que com fraude. Aliás, a cara dele, que me lembro muito bem, no momento, na altura, na noite do referendo, a cara dele era uma cara de alguém que estava comprometido e que não era com uma coisa boa. Portanto, eu acho que é um projeto, por um lado, que vem do ADN de Erdogan, mas, por outro lado, vem também como paliativos para a situação económica, que é cada vez pior. Uma coisa é ter taxas de crescimento de 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, algumas regiões até super em Gaziantep em 2011, e a taxa de crescimento de Gaziantep nessa altura, que é uma cidade interior, perto da fronteira com a Síria, a taxa de crescimento de Gaziantep nessa altura era de 13%. Portanto, o boom económico foi-se. E o pão e o circo sempre fizeram parte da política. O pão está a ficar complicado, portanto o circo ainda se vai mantendo. E isso também tem a ver com a pergunta do Guilherme, que tem a ver com os resultados nas eleições autárquicas. Porquê? Porque o dinheiro está a diminuir, e uma das estratégias, bem, é verdade que o AKP nestes 18 anos de poder, quase 18 anos de poder, tem feito muitas coisas benéficas, e não se pode negar. Por exemplo, a questão da saúde. Se olharem, o sistema de saúde da Turquia não colapsou com o Covid, e uma das razões porque não colapsou é que as reformas na saúde do AKP, incluindo, é verdade, privatizações, abertura do setor da saúde aos privados, criou um sistema de saúde muito bom e com uma grande capacidade de resposta. E isto não é mentira. Portanto, o AKP, durante, se calhar, a primeira década do AKP no poder, a situação económica era muito boa e permitiu uma melhoria, é um facto inescapável, uma melhoria das condições de vida da população, sem dúvida. Melhores salários, um poder de compra muito melhor, pessoas que saem. Um dos projetos do AKP era fazer com que as velhinhas andassem de avião. As avózinhas andaram de avião na Turquia pela primeira vez com o AKP. Isto parece coisa pouca, mas para um país pobre, ou pelo menos com uma grande parte da população pobre, é uma grande mudança. A Turkish Airlines, que é uma das grandes bandeiras e instrumentos. Eu tenho que mandar a boca, desculpem lá, mas é uma provocação. A malta agora fala da recuperação e da salvação da TAP. Pois, mas o AKP, bem, é verdade que a Turkish Airlines também tem privados, mas o que é certo é que a Turkish Airlines é um instrumento de política externa turca absolutamente fundamental, que é não só para transportar pessoas, mas são as companhias aéreas nacionais, são instrumentos de poder fundamentais para um Estado. Desculpem, eu gosto de lançar provocação, mas pronto. Portanto, não estou com isto a dizer que estou favorável à salvação da TAP, é só para lançar uma provocação. Portanto, uma situação económica muito boa, é um facto inescapável. E uma das coisas que o AKP fazia, além de dar melhores condições à população, melhores condições de saúde, estudantes universitários aumentaram exponencialmente, portanto, todas estas coisas. E, além disso, o AKP usou o dinheiro, este boom económico, até feito muito com dinheiro Yeşil Sermaye, dinheiro verde, ou seja, dos países muçulmanos, investimentos dos países muçulmanos.
portanto não era só investimento ocidental, era investimento também dos países muçulmanos. O AKP usou muito desse dinheiro para criar redes clientelistas ao nível local, em que foram distribuídos favores e benesses pela população. É assim que se compra eleições. Isto, a política, bem, vou ser orientalista, mas pronto, mas também não é só orientalista, em Portugal também é a mesma coisa. A distribuição de pequenas prebendas, prendinhas, a nível local ganha muitos votos. Não é só Portugal que faz, a Turquia também faz. E o AKP criou uma rede extraordinária de distribuição de benesses a nível local, que, como é óbvio, quando as pessoas veem mais abundância, votam em quem lhes dá abundância, não é? Isso faz parte. Em Portugal também o Cavaco Silva ganhou 3 eleições. Porquê? Porque houve muito mais dinheiro nessa altura do que tinha havido e do que houve em qualquer não, mas pelo menos num espaço de 200 ou 300 anos no país não havia tanto dinheiro a ir para os bolsos das pessoas. Portanto, a situação económica e a melhoria da situação económica faz com que as pessoas votem em quem está no poder. É um facto. E agora o problema é que não há dinheiro, e quando não há dinheiro, as pessoas estão a ficar descontentes e vão votar em alternativas se que ela não funciona. A democracia só funciona enquanto há dinheiro. Quando deixa de haver dinheiro, deixa de haver democracia. Aliás, é a lição que estamos a aprender também há uma década. Enfim. Portanto, quanto à Hagia Sófia, sim, outra coisa que eu queria dizer é a questão, tem a ver com a questão das minorias, e a minoria grega na Turquia já manifestou, obviamente, algum desagrado, e nas raras vezes que as minorias falam contra o poder político, a minoria grega já manifestou desagrado pela potencial transformação, e como é óbvio, a questão das minorias na Turquia é uma questão. Os gregos já não são um grande problema, porque há 3.000 e tal gregos, se não me engano, portanto, enfim. Judeus também há 17.000, também já não interessam para o Totobola, mas há 20 milhões de curdos, ou 25 milhões de curdos, e 20 milhões de alevitas, enfim. Os curdos depende, porque os curdos também, boa parte do fundamentalismo islâmico na Turquia é dos curdos. Portanto, é outro mito que é preciso desfazer, que o fundamentalismo na Turquia é dos turcos, não é bem dos turcos. Os curdos foram os principais responsáveis das revoltas contra o kemalismo / secularização na Turquia nos últimos quase 100 anos. Portanto, fundamentalismo islâmico na Turquia é muito curdo, muito. Portanto, os curdos, os curdos não são só, há curdos muçulmanos, obviamente, há curdos alevitas, isto na Turquia, depois há curdos judeus noutras partes, no Iraque, por exemplo, há muita coisa. A questão das autárquicas, eu acho que a Isabel já referiu muito esta questão da rede de prebendas e tudo mais, mas acima de tudo, outra coisa que eu acho que é importante ser dito, e isso vale para qualquer tipo de eleição autárquica em qualquer estado do mundo. Tentar fazer leituras nacionais de eleições autárquicas, por norma, é asneira. Porque a maior parte das eleições autárquicas dependem muito dos candidatos locais, são muito mais personalizadas do que partidocêntricas. Portanto, dependem muito de quem está à frente, quem é o rosto em quem se vai votar. É óbvio que se os partidos em questão estiverem associados a um programa, por exemplo, robusto de pacotes fiscais ou medidas que beneficiam diretamente os eleitores, claro que os eleitores vão atrás disso também. Mas depende muito dos candidatos. Portanto, esta derrota do AKP nas autárquicas, que é uma derrota parcial apenas, porque é apenas um recuo, podendo obviamente ter uma leitura nacional, essa leitura nacional nós temos que ter muito cuidado com ela, porque é o mesmo que se faz, por exemplo, até aqui em Portugal, que é tentar ler, sei lá, de uma vitória. Vejam o que fez o CDS, por exemplo, com a famosa vitória em Lisboa. Da vitória em Lisboa, achar que de repente já iam para suplantar o PSD de repente. E depois o resultado nas últimas eleições foi aquilo que nós vimos. Portanto, estas tentativas de ler o local para o nacional são sempre muito complicadas e eu nessas coisas tenho muito cuidado com isso. Até porque o AKP, por exemplo, tradicionalmente dá-se muito bem em toda a Anatólia, dá-se muito mal, por exemplo, nas províncias
mais ocidentais, e especialmente mesmo em Istambul e em Ankara, não é fácil para eles ganhar, mas não é por isso que eles não têm domínio nacional da política nacional. Portanto, não fazer muito estas leituras do que é local com o que é nacional, porque é complicado fazer estes saltos. E a verdade é que as Turquias, e a Isabel disse isso logo no início, que a Turquia é muito vasta. A Turquia, em bom rigor, são vários espaços culturais. A Turquia do Mar Negro e a Turquia, por exemplo, do Mar Égeo não têm nada a ver uma com a outra. São mundo de evidências muito diferentes. A Turquia da Anatólia Central, onde eu vivi, perto de Ankara, em Kirikale, é muito mais conservadora, arraigada a certos princípios. Islâmica, sim, mas não tanto fundamentalista, é mesmo uma questão muito dos costumes e de poder mostrar a sua dimensão islâmica. Aliás, a Kirikale, onde eu estive centrado, era a única cidade que dava ao Partido da Felicidade, ao Sadahat Party, mais de 15% das eleições, que é um partido conservador. Aquele era o único bastião onde eles tinham mais de 15%, em todo lado eles têm 1, 2, 3%. É só uma coisa. Desculpa, Tiago, já terminaste? Já. A questão do Ekrem İmamoğlu, ou seja, o presidente da Câmara de Istambul. Istambul tradicionalmente tem sido uma cidade com presidentes da Câmara conservadores. E o Ekrem İmamoğlu, com esta coligação, enfim, pelo Partido Republicano do Povo e com o apoio dos curdos, que foi fundamental para ganhar a Câmara de Istambul, os curdos de Istambul. Portanto, a questão aqui é que o Ekrem İmamoğlu também não é propriamente o político mais típico do Partido Republicano do Povo, porque é um homem religioso, é um homem que também de alguma forma agradou a alguns setores nacionalistas na Turquia, e estou a falar do MHP, o Partido Nacionalista da Turquia. Portanto, o Partido Republicano do Povo, que é o partido do Atatürk, teve que fazer concessões à religião para ganhar Istambul, de outra forma não a ganharia. O Partido Republicano do Povo ganha Izmir ganha, porque Izmir é uma cidade secularista, ocidentalizada, aí ganha, e sempre ganhou, de resto, não. Temos aqui mais perguntas, todas elas muito interessantes. Temos aqui uma do Samuel de Paiva Pires, que diz o seguinte: gostava de perguntar como é que encaram o futuro das relações com a Rússia, considerando a possibilidade de a Turquia vender o sistema antimíssil russo aos Estados Unidos para assim poder voltar ao programa dos F-35 dos Estados Unidos NATO. E uma outra de temática diferente, do Dino Mendes, que diz o seguinte: dada a necessidade da Turquia em capitais e as suas relações oscilantes com os Estados Unidos e a União Europeia, não poderá a Turquia procurar o financiamento em renminbi e assim abrir os portões da Ásia Central ao Belt and Road e internacionalização do renminbi. São duas questões muito diferentes, mas penso que há muito para dizer sobre uma e outra. Sim. Quanto aos mísseis, só quero dizer isto, é muito rápido, Tiago, desculpa. Diz. Quanto aos mísseis, a Turquia suspendeu a ativação dos mísseis, agora, muito recentemente. Portanto, está ali no avance, não avance, depende dos tais acordos com os Estados Unidos para a Turquia ser alternativa à China como fábrica do mundo, ou pelo menos uma parte dessa fábrica do mundo. E não só porque a Turquia também quer ser fábrica da Europa, porque a Europa agora tem esta ideia de, enfim, finalmente parece que estão a reverter a loucura de produzir fora da Europa, e a Turquia, como está aqui, uma parte da Turquia tecnicamente é na Europa, a Turquia quer se posicionar também não só como fábrica para os Estados Unidos, mas como fábrica para a União Europeia.
Portanto, eu acho que vai depender muito, a questão dos mísseis vai depender muito se realmente a Turquia vai ter esse investimento e esse apoio dos Estados Unidos e da União Europeia para ser a tal, pelo menos uma alternativa à China. Na questão dos mísseis, eu acho que acima de tudo vai ter a ver com o modo como vai balançar as relações com a Rússia. Ou seja, se a Turquia permitir à Rússia aquilo que a Rússia de resto tem feito e muito bem, e curiosamente a União Europeia tem estado muito silenciosa nesse aspecto. Se permitir à Rússia ser de facto usar a Turquia para contornar a Ucrânia na questão dos pipelines, com o chamado Corredor do Sul, o Southern Corridor, que parece matou o famoso projeto do Nabucco, o tal projeto europeu, que iria introduzir concorrência no mercado dos hidrocarbonetos e dos gasodutos, mas que, entretanto, morreu, porque a verdade é que o Nabucco ainda não avançou e o Southern Corridor está quase concluído. Portanto, a diferença é só esta. Se a Turquia for um facilitador disto, porque a Turquia também tem, como diz Isabel muito bem, andado para a frente e para trás, até com esta questão também da energia. Portanto, por causa, obviamente, da necessidade de balançar as relações com Washington. Para a Rússia interessa, acima de tudo, a Turquia como parceiro económico nas questões energéticas, que é ainda hoje a grande divisa. Essa é a divisa que o ano passado gerou uma grande parte dos cerca de 27 mil milhões de dólares que foram transacionados entre Moscou e Ankara. É verdade que este não é o pico das relações. O ano mais rentável das relações Ankara-Moscou foi 2008, em que chegaram aos 38 mil milhões de dólares, mas esse número nunca mais foi alcançado, e esse foi o famoso ano da guerra dos 5 dias, entre a Rússia e a Geórgia e tudo mais. Portanto, foi um ano atípico. Esse número nunca mais foi alcançado. As relações Turquia-Rússia, ao nível económico, nunca mais ultrapassaram os 26, 28 mil milhões de dólares anuais. Mas uma grande fatia desse dinheiro vem da energia. Portanto, se a Turquia facilitar os projetos energéticos da Rússia, permitindo à Rússia manter a sua hegemonia energética sobre uma grande parte da Europa, parece-me que a venda dos mísseis, apesar de ser importante do ponto de vista diplomático, é sempre uma derrota para a Rússia, é menos importante para beliscar esta relação estratégica entre ambos os poderes. Se a relação não for compensada, pode de facto beliscar esta relação, porque a relação Erdogan-Putin, ao contrário do que alguns analistas gostam de pintar, não é uma relação de amizade, não há aqui uma proximidade, é uma relação de interesse estratégico apenas de reduzir poder da União Europeia enquanto ator conjunto e dos Estados Unidos. Portanto, é apenas uma relação de esvaziar poder, redistribuindo. Portanto, numa lógica da anarquia, redistribuindo poder entre eles. Não há aqui propriamente uma amizade estratégica nesse aspecto. Quanto à questão da Belt and Road, eu acho que vai muito também por aí, ou seja, a Turquia é um caso tão interessante de como alguém consegue esse malabarismo de se dar bem com tudo e todos, quando lhe convém, ao mesmo tempo que eu não excluo nada em relação às relações com a China ou às relações com a União Europeia, eu não excluo nada, porque toda a gente, a questão é que toda a gente precisa da Turquia e eles sabem disso. Portanto, esse conforto de saber que eles têm que jogar de alguma maneira com aquilo que nós temos, dá uma liberdade à Turquia, que, como eu disse, não vem de agora, vem de, enfim, não é só do Império Otomano, durante os tempos do kemalismo, a Turquia também demonstrava essa independência, embora sendo membro da NATO, mas demonstrava uma independência em relação aos interesses estratégicos do Ocidente, e prova disso é como recusa em 2003 ser base para os ataques ao Iraque, por exemplo. Portanto, a Turquia, eu não excluo nada em relação à Turquia, absolutamente nada. A Turquia vai onde tiver interesse e onde tiver alguma coisa a ganhar. Exatamente. Eu acho que quem pode travar a Turquia nesta questão do Belt and Road, pelo menos se eu percebi bem a questão, que é a utilização da moeda chinesa, portanto, do financiamento por via de divisa chinesa, quem pode travar isto em bom rigor é a China. Isto porquê? Não interessa à China uma valorização da sua divisa que lhe tira competitividade estratégica ao nível internacional. E a professora Carla, nesse aspecto, poderia explicar isto melhor do que eu. A verdade é que a valorização da moeda chinesa vai fazer decair a sua grande vantagem, que é os preços muito baixos que eles têm na economia global, que é isso que lhes dá esta grande pujança internacional.
E é, aliás, por isso que a própria China normalmente não negocia com a sua divisa, negocia muito mais com dólares, com euros e até com rublos do que com a sua própria moeda nos mercados internacionais. Portanto, eu acho que aí... Agora, a Turquia olhar para a China e até para o famoso Banco de Desenvolvimento Asiático, que a China agora tem estado a desenvolver, como uma alternativa aos bancos ocidentais, eu não sei se esses bancos têm volume para as necessidades que a Turquia tem neste momento. Não sei se já há volume suficiente para as necessidades de capital da Turquia. Isso é uma questão que eu não sei mesmo, portanto teria que investigar um bocadinho e voltar a esta questão para quem a colocou, que é uma excelente questão, contudo. Não me parece de todo é que a China tenha interesse em que a sua divisa passe a ser uma divisa usada internacionalmente com esse montante, com essa escala, porque isso vai valorizar a divisa e, portanto, tirar competitividade estratégica num momento em que não só a Turquia quer ser fábrica do mundo, como, ao lado da China, há outro Estado que se está a posicionar, que faz uma coisa que eu dou aos meus alunos de diplomacia, que é o Taylor Size Diplomacy, que é a Índia, que usa o facto de ser o segundo Estado maior do mundo, com uma youth bulge population enorme, e o facto de acordo com a ONU, em 2025 a Índia, pela primeira vez, ultrapassar a China em termos populacionais. Portanto, a dinâmica populacional de crescimento indiano neste momento parece que será para ultrapassar, e portanto nesse aspecto eu acho que a China vai continuar muito cuidadosa com quem usa as suas divisas. Quanto ao financiamento, é sempre uma alternativa, como diz Isabel, e aqui vou ter que copiar, não é plagiar porque estou a citá-la. Eu também não excluo nada. A Turquia nesse aspecto é um Estado muito interessante e é por isso que a Isabel tem mais tempo que eu olha para a Turquia com tanto interesse e escreve várias vezes, porque a Turquia de facto permite-nos escrever várias vezes porque adapta-se, molda-se e altera o seu jogo muitas vezes. Tem uma base coerente, que é a sua base histórica, e quem não conhece a história da Turquia não consegue analisar a Turquia presente. Isso aí é impossível, mas adapta-se muito rapidamente ao jogo político, e é por isso que eu acho que ela é tão fascinante, e por isso é que temos tantas questões a aparecer. Muito bem. Diz. Não sei, há aqui outras perguntas, a questão dos curdos. Queres responder à pergunta? Não sei, já estou a roubar o papel do moderador, que foi o que fizeram ontem também, começaram a responder às perguntas. Estás completamente à vontade, porque não vai dar para responder a todas. Pois. E, portanto, A questão, mas acho que a questão dos curdos é importante por causa enfim, porque abrange ali quatro estados. Tens aqui uma do Fábio Paulo sobre os refugiados sírios. O Fábio é mais cá para baixo, sim, mas queria só a questão dos curdos e depois se calhar íamos à dos refugiados, porque a questão curda de facto, eu sinceramente, eu aqui há uns anos tive uma conversa com, já não sei com quem, em que essa pessoa me dizia, os curdos vão ser independentes, e eu disse-lhe assim, os curdos é sempre, já reparou que os curdos é sempre como aqueles... desculpa, Carla, parece o Sporting, vamos ganhar. E depois, quando chega, tinha que provocar. À próxima vez convidada. Depois, quando chega a hora H, os escudos são sempre lixados por todos. E, portanto, eu sinceramente não estou a ver os curdos a conseguirem escapar, porque, como eu disse, os grandes recursos estão no Kurdistão, não é? E quem ficar sem o Kurdistão vai perder muito. E são, enfim. Les jeux sont faits. Portanto, é muito difícil voltar atrás. Para haver um Kurdistão independente, para já, e depois não é só a questão dos recursos, é a questão de como é que as potências externas se vão posicionar nesse jogo e os próprios curdos que não se conseguem pôr de acordo. Os próprios curdos estão extremamente divididos em termos religiosos, em termos de feudos, porque cada um dos chefes tribais tem o seu feudo e não quer largar o feudo. Portanto, não creio que seja possível. Tinha que haver uma unificação de todas as forças curdas. Isso é basicamente impossível, até porque cada um dos países joga com ela, não é? A Turquia joga com o Kurdistão iraquiano.
tem grandes relações com o Kurdistão iraquiano e não se importa de fazer negócios diretamente com o Kurdistão iraquiano porque lhe dá jeito, nomeadamente em termos de recursos energéticos, o petróleo. Portanto, os curdos também não contribuem muito para a sua própria causa, porque o YPG e YPG na Síria não se dá, não aceita o Öcalan na Turquia, o Öcalan na Turquia não se dá com o do Iraque, agora esqueci-me do nome, pronto, não se dão uns com os outros, e esses são os maiores, porque depois há lá os chefezinhos dos feudos ainda mais pequenos do que esses. Portanto, os próprios curdos não se ajudam uns aos outros. Tiago, não sei se queres dizer alguma coisa antes de irmos à questão pergunta do dos curdos é aquilo que tu dizes, e depois é que esta questão da proteção dos curdos, acima de tudo há um argumento que gostam muito de se usar com os curdos, que para mim é um não argumento, que é o famoso argumento de são o maior grupo étnico sem Estado na atualidade. Pois, mas se os curdos ganhassem o Estado, algum grupo seria a partir dali o maior grupo étnico sem Estado. Isso é um não argumento, porque isso vai sempre haver um povo que é o maior grupo étnico sem Estado. E depois, tentar perceber os curdos como um grupo uniforme é outra questão que só quem não conhece de facto. E a verdade é que de todos os curdos, aqueles que eu conheço melhor são os curdos iraquianos. Aliás, cheguei a estar em conversações para trabalhar na zona do Kurdistão iraquiano. E a verdade é que os curdos iraquianos são os mais mornos em relação ao projeto da independência, porque a vida dos curdos iraquianos dentro do Iraque contemporâneo é muito simpática. Eles têm uma autonomia muito alargada, tiveram até 2017, antes do referendo de Barzilai, tiveram uma moeda própria, tinham esta capacidade, como a Isabel dizia, de ter relações económicas diretas com outros Estados, sem passar pelo governo central de Bagdade. Tinham até algumas faculdades, já com alguma projeção e alguma pujança internacional. E, portanto, a vida no Iraque, na zona curda do Iraque, não era assim tão pouco simpática que justificasse um grito pela independência do ponto de vista de uma unificação aos curdos da Síria, que estão a ser de uma guerra civil, aos curdos da Turquia, que trariam, obviamente, também questões militares atrás. E, portanto, os próprios curdos nem todos estão no mesmo nível de querer a estatalidade e a soberania. E, portanto, a proteção dos curdos. Que curdos? Esta questão da proteção dos curdos, nós temos que perguntar que curdos. Muito bem. Temos aqui duas perguntas do Fábio Lopes Paulo, que foi nosso aluno e que esteve na Turquia. A primeira é: a declaração entre a União Europeia e a Turquia de março de 2016 fez com que a União Europeia fechasse os olhos a algumas das violações de direitos humanos na Turquia? É uma pergunta. É uma interrogação. Depois a segunda é: podemos considerar a Turquia um país seguro para refugiados sírios, uma vez que não lhes reconhece o estatuto de refugiado da Acnur? A União Europeia, bem, eu tenho cada vez mais críticas à União Europeia. A União Europeia, basicamente, não sabe como é que há de lidar com esse influxo de refugiados. É assim, é certo que a União Europeia se vê no papel de potência, usar o seu soft power como promoção da democracia, o farol da democracia, do bem-estar, é bonito, mas como disse o Tiago, se esses 3,5 milhões viessem para as fronteiras da União Europeia, eu acho que é muito difícil de gerir politicamente, muito difícil. E, portanto, sinceramente, não sei como é que se gere isso em termos políticos, até porque a União Europeia tem outro problema grave, que é nem a si própria se consegue gerir já. Não liga àquilo que está a passar-se na Hungria, não liga àquilo que está a passar-se na Polónia, portanto, não há qualquer vontade política de lidar com casos abusivos que foram provocados pela má atuação, pela péssima atuação da União Europeia durante a crise
de há 10 anos atrás, que ao invés de ser um espaço que proporciona bem-estar aos seus cidadãos, começa a ser conotada com um espaço onde só há austeridade e gente a perder o emprego. E se não tomam cuidado com o que vai acontecer agora com a pandemia, ainda mais vai ser conotada com essa figura de organização que se está nas tintas para os europeus, porque foi isso que levou aos populismos, foi essa péssima gestão e esse empurrar dos países para os resgates e para a destruição dos sistemas de saúde, por exemplo, que agora vemos que tão bom resultado deu na pandemia, mesmo o norte de Itália, que tem um sistema de saúde excelente, que começou a ser desmantelado com a austeridade maravilhosa de há 10 anos atrás, em Portugal, na Espanha. Portanto, a União Europeia começa cada vez mais a ser conotada como um espaço que é só austeridade e os tipos do norte da Europa não querem estar a pagar para os do sul da Europa, não gostam de nós, racismo, e empurraram esses países para as mãos, para os braços dos partidos populistas. Não esquecer disso. E isso está escrito, nem é uma opinião própria, está escrito em várias análises ao populismo na Europa, como a crise de 2010 empurrou esses países para as mãos dos populistas. Portanto, nem fui eu que nem podem dizer que lá está ela com as pancadas dela. Não sou eu, está escrito. Portanto, por um lado, a União Europeia, enfim, precisa get its act together, ou então, enfim, internamente, e depois, enfim, lá está, 3,5 milhões é indigerível. E desde logo politicamente, depois economicamente, é muito complicado gerir. Podemos considerar a Turquia um país seguro. É verdade que, como o Fábio sabe, tem havido várias manifestações de xenofobia e racismo contra os sírios na Turquia. Tem havido ataques a sírios, mas, por outro lado, as empresas turcas também estão muito satisfeitas porque têm mão de obra barata. Portanto, há aqui uma dualidade de situações. Há racismo, há esses ataques por parte de vários setores da população turca contra os sírios, mas depois há esse aproveitamento de mão de obra quase escrava por várias empresas turcas. Tiago. A Turquia, nesta questão dos direitos humanos, que é aquela onde eu posso contribuir mais, a verdade é que a União Europeia, ponto 1, não tem ascendente direto sobre a Turquia, nem sequer politicamente. Isso era ingerência e era violação de princípios do direito internacional público, que a União Europeia, obviamente, não vai incorrer. A única maneira de ingerir na Turquia sempre via do Tribunal dos Direitos Europeus, do Homem da Europa, o TDE, mas mesmo esse tribunal é o tribunal mais passivo, portanto ele recebe os casos, ele não é proativo, o tribunal não vai atrás. Mas lá está, essas violações de direitos humanos potenciada pela União Europeia, naquela visão da União Europeia como ator global, enquanto a União Europeia tem a Hungria, a Polónia, a Roménia, com abraços com o populismo e também os Estados da Europa do Norte. Não esquecer que os populismos, curiosamente, começam na Europa do Norte, durante a tal crise de 2010, mas é na Dinamarca que um governo populista, nós nunca podemos dizer extrema-direita, curiosamente, um governo da nova direita populista é na Dinamarca que sobe, é na Finlândia que a coligação, inclusive, chegam a ter um ministro de negócios estrangeiros dos True Finns. Portanto, há que ter em conta essa dinâmica. Enquanto a União Europeia tem essa dinâmica interna, não tem propriamente muito capital moral para olhar para potenciais violações de direitos humanos na Turquia. Quanto à questão do Acnur, eu acho que a segurança é sempre uma questão de percepção, portanto é uma questão perceptual, ninguém está seguro em lado nenhum em bom rigor. Nós percebemos-nos como mais seguros ou como menos seguros, mas a segurança em bom rigor não existe, não é um bem tangível. Mas eu acho que a Turquia interessa dar uma ideia de que os sírios não estão em risco, não é tanto estar em segurança, é não estão em risco, porque os sírios dão-lhe o tal capital sobre a União Europeia. Os sírios fazem parte desta vaga que eles poderiam unleash sobre a Europa.
E, portanto, a ideia é, acima de tudo, a ideia de que não estão em risco. Não é que eles estejam protegidos, mas não estão em risco de desaparecimento físico, se assim quiserem. O resto, a Turquia também não pode nenhum Estado controlar a sua população na dinâmica individual. Quer dizer, a xenofobia é uma questão muito individual. Eu sei que agora há uma certa, e perdoa-me aqui a simplificação esquerda radical, que gosta de olhar para países racistas e tudo mais. Essas coisas são sempre individuais, portanto, nada é de coletivo nesses aspectos. E, portanto, eu acho que nesse aspecto a segurança dos sírios é, acima de tudo, estratégica, portanto, sim, há pelo menos uma segurança física, sim. Parece-me que estão relativamente protegidos nesse aspecto. Bom, as perguntas chovem, não sei se já repararam. Temos aqui Sim, uma sim. outra pergunta do Joaquim Bull, que representa Moçambique em Portugal. Tem uma pergunta sobre os interesses da Turquia em África e sobre os parceiros diplomáticos, quem são, como é que funciona. É uma excelente pergunta. De facto, a Turquia está a investir muito em África, muito, como eu disse, através da tal expressão consenso de Ankara, tentando promover interesses económicos, trocas comerciais e, ao mesmo tempo, alguma democratização que, enfim, pode não é tão agressiva como a União Europeia ou os Estados Unidos fazem, mas um dos grandes elementos de ponta de lança da Turquia em África, no mandato inicialmente, nos mandatos iniciais do AKP, até 2013, foi o movimento Gülen. Eu vou escrever aqui no chat para ser mais fácil perceber. Portanto, o movimento Gülen, que é um movimento iniciado por um clérigo turco que está exilado nos Estados Unidos desde 1997, que tem uma visão do Islão bastante interessante, que é uma visão que o Islão pode ser iluminado, pode ser racional e, ao mesmo tempo, pode ser também religioso. Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre a racionalidade e a religião. E esse movimento tem presença, ou pelo menos tinha antes da grande purga ter começado a partir de 2013, foi um movimento que se foi expandindo desde a sua fundação, sobretudo a partir dos anos 70, foi-se expandindo para todo o mundo. Eles, o que é que eles fazem? Eles criam escolas, por exemplo, criam projetos de apoio às comunidades locais, e as escolas que eles criam são escolas de elite. E muitas das elites da Ásia Central, por exemplo, foram educadas nessas escolas. Em África eles também têm escolas, têm no México, por exemplo, escolas excelentes, com ensino em inglês, por exemplo, e, como é óbvio, são muito apreciadas pelos governos locais e pelas populações locais, porque são instrumentos de desenvolvimento para o país. E, portanto, esse movimento Gülen foi o ponta de lança de outros governos antes, mas sobretudo do AKP, que colaborou ativamente com esse movimento Gülen para a entrada da Turquia em África. Entretanto, em alguns países os governos locais não... portanto, em 2013 o AKP desentendeu-se com o movimento Gülen e começou a reprimir e a prender os seus membros e a exigir a outros governos de outros países para fecharem as escolas, e houve vários governos que não fecharam as escolas, vários governos, penso que em África também houve vários governos que não fecharam as escolas. Portanto, esse foi o primeiro ator, esse foi o primeiro grande entrada da Turquia em África. E depois foi as escolas, e depois as escolas levam a projetos económicos. Eu penso que não estou a dizer nenhuma inconfidência, aqui em Portugal este movimento também existia, e ao mesmo tempo que tinha uma associação cultural,
tinham a Câmara de Comércio Luso-Turca, que era a grande porta de entrada dos investimentos económicos turcos aqui e como aqui em muitos outros países do mundo, portanto em 190 e tal países, 140 e tal países em que eles estavam presentes, portanto foram a porta de entrada. Portanto, vêm as escolas, vem a educação, que é um projeto obviamente humanitário, soft power, e depois vêm os investimentos económicos e depois vêm os investimentos militares. A Turquia tem a maior base militar da Turquia, fora da Turquia, é em Mogadishu, na Somália. Portanto, a Turquia tem uma base militar na Somália, que é a maior base militar turca fora da própria Turquia. Portanto, é uma entrada progressiva na Líbia. A Turquia tem grandes investimentos económicos, sobretudo na área da construção. A área da construção é uma área muito importante para a Turquia. Mesmo em Portugal, a Turquia comprou aí o Porto de Lisboa, é uma empresa turca. Portanto, as empresas turcas ficaram, obviamente aquelas ligadas ao movimento Gülen não ficaram, mas ficaram as outras. Portanto, onde o movimento não foi expulso, ainda continuam essas escolas, e como eu disse, são escolas de elite. E como é óbvio, ter escolas de elite para as elites locais é sempre um excelente, não deixa de ser Turquia, não é? Não deixa de ser uma escola de origem turca. E, portanto, foi assim muito a forma como a Turquia entrou em África. O outro mecanismo desta relação África-Turquia tem sido, obviamente, a União Africana, e nesse aspecto o parceiro mais importante tem sido a Guiné Equatorial, que de resto tem sido o grande impulsionador destas relações África-Turquia. Aliás, a Cimeira de 2014 em Malabo, na Guiné Equatorial, ainda hoje definiu um dos documentos estratégicos, que é a tal parceria estratégica Turquia-União Africana. Para além destas relações diplomáticas com a Guiné Equatorial, que interessam obviamente à Turquia, a Nigéria, o Sudão e o Madagascar são talvez os 3 estados com os quais a Turquia... Eu excluí a Somália porque a Somália é particular e, como a Isabel dizia, tem uma dimensão particular na relação Turquia-África. Mas o Sudão, a Nigéria e o Madagascar são importantíssimos nesta estratégia da Turquia para as suas relações com a África, especialmente, obviamente, a Nigéria, porque é neste momento talvez o Estado africano com a maior projeção de poder político, não só pela sua economia, como pelo seu hard power e soft power, apesar dos seus problemas com o Boko Haram e uma série de problemas internos. A verdade é que a Nigéria é neste momento o Estado que consegue mostrar mais poder ou projetar mais poder na cena internacional. O Sudão, obviamente falamos aqui da República do Norte, portanto a zona norte do Sudão, e neste momento é aquela com a qual a Turquia tem relações privilegiadas, e depois o Madagascar, que sendo um Estado insular é importantíssimo para a estratégia turca. Há alguns indicadores de que a Turquia também tem neste momento relações com a Namíbia, mas eu conheço menos bem as relações Turquia-Namíbia e, portanto, não arrisco dizer isso. Sei que a Guiné Equatorial e a Nigéria são peças fundamentais da relação Turquia-África, e depois a Turquia explora muito as relações por via institucional, portanto, relações Turquia-União Africana, portanto, usar muito este mecanismo a 54 para chegar a muitos Estados e também para difundir tensões com outros Estados. Bom, tudo indica, com a entrada em cena do gato da Isabel, que estamos a chegar ao fim. Em todo caso, há aqui mais algumas perguntas. Há uma pergunta, por exemplo, sobre a importância, sobre como veem, como encaram o futuro das relações da NATO com a Turquia. Depois há uma outra do Gil sobre o pan-turquismo e sobre se o pan-turquismo pode trazer ao de cima uma Commonwealth polaca para contrabalançar a pressão regional entre a Bulgária, a Roménia e os Balcãs. Tem 2 perguntas, também bastante diversas, e acho que podemos fechar o ciclo. Eu a da NATO, perguntas.
Eu, da NATO, consigo dizer assim muito rapidamente que é uma relação de dupla necessidade. Por muita tensão política que eles tenham, a verdade é que a NATO, volto a dizer, precisa da Turquia. Segundo maior contribuidor humano é a Turquia. Depois dos Estados Unidos é a Turquia. E já percebemos que os Estados Unidos, com a atual liderança, querem refriar as relações com os outros países NATO, portanto, querem desacelerar as relações e, portanto, interessa aos outros países, mesmo que agora estejamos a ver a tensão França-Turquia e tudo mais, são coisas episódicas, têm mais impacto mediático do que impacto real nas relações, nas operações do dia-a-dia da NATO. E por outro lado, a Turquia interessa-lhe estar na NATO porque a NATO continua a ser o bloco militar mais desenvolvido do mundo, portanto, é a Turquia estar no tal primeiro mundo, olhando para a tal teoria dos três mundos de Mao. Portanto, a Turquia acede ao primeiro mundo por via da NATO, aquilo que não conseguiu por via da UE, consegue por via da NATO, entrar neste primeiro mundo, no clube tecnológico, com a aliança militar mais capaz, um bocadinho o Toys for the Boys, é a NATO que permite isto. Portanto, a NATO interessa ter a Turquia porque, dá-lhe capital e acquis sobre os Estados Islâmicos, portanto, é a Turquia que impede que a NATO seja vista como um instrumento cristão-ocêntrico ou ocidental-ocêntrico, é a Turquia que permite ou que facilita a operação da NATO em estados como o Iraque, a Líbia, a Síria e tudo mais, porque há um membro da NATO que é muçulmano. Aliás, a parceria para a paz, a Peaceful Partnership da NATO, é trabalhada a partir das relações também internas da Turquia com outros parceiros locais. Portanto, interessa aos dois. Portanto, eu acho que é uma relação, vai se manter tensa, até porque a Turquia joga um jogo diplomático, como eu e a Isabel tentámos explicar até aqui, diferente da maior parte dos Estados. E, portanto, é por isso também que há aqui esta tensão. É um jogo que é mais rápido. Portugal, por exemplo, diplomaticamente, com muito mérito que tem o nosso corpo diplomático, nós reagimos muito lentamente às coisas diplomáticas e alteramos muito lentamente a nossa agenda diplomática e política externa. A Turquia não, a Turquia reage um pouco mais rapidamente. E, portanto, eu acho que é dupla relação. A Commonwealth polaca, e para terminar aqui, eu não sei se pode surgir só por uma razão. Há muitas tensões entre polacos, búlgaros e romenos para isto dar uma Commonwealth. E os próprios polacos, neste momento, eles estão a ter eleições neste momento, estas presidenciais mostraram isso, os polacos estão profundamente divididos. E, portanto, a própria Polónia não está unida e nenhum Estado projeta poder externo quando não está unido internamente. Quanto à questão da NATO, eu acho que concordo com tudo o que o Tiago disse. A Turquia é fundamental para a NATO, o meu gato, enfim. A Turquia é fundamental para a NATO. Até por essa imagem, como o Tiago disse, de afinal aquilo ali não é só potências cristãs, mas também eu acho que temos que ver, eu acho que o futuro da NATO também vai depender muito do próximo presidente dos Estados Unidos. Porque, enfim, aliás, a própria Angela Merkel já disse que a Europa vai ter que apostar na sua própria defesa. Portanto, vamos ver onde é que a Turquia se vai posicionar nisso, sendo que é essencial. E depois, quanto à Polónia, é interessante que a Polónia, sendo um país católico, é um país que é favorável à adesão da Turquia à União Europeia. Isto porquê? Por razões históricas, porque quando a Polónia desapareceu como Estado independente no século XVIII, o Império Otomano continua a reconhecer a Polónia como Estado independente. E eles nunca se esqueceram disto. Os povos têm uma longa memória e os polacos nunca se esqueceram de quem, no fundo, os apoiou nesses séculos em que a Polónia deixou de ser um Estado independente. E, portanto, curiosamente, a Polónia é um dos grandes apoiantes da adesão da Turquia à União Europeia. Portanto, a religião não interessa, o que interessa são os interesses. E este caso, enfim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é? Portanto, como a Turquia ou o Império Otomano era inimigo da Rússia, enfim, portanto, a Polónia teve um grande império, não é? A Polónia chegou até ao Mar Negro. E, portanto, é interessante verificar essas questões. Portanto,
Se bem que eu acho que a Turquia, e até para responder aí a umas outras perguntas que ficaram latentes, a Turquia nunca vai entrar na União Europeia, nunca. Não é só pela urticária que causa ter um país de maioria muçulmana, como é óbvio, teria um peso semelhante à Alemanha no Conselho, no Parlamento Europeu, enfim, muito difícil de gerir isto, mas também não vai aderir por causa disso, mas também pelo facto da Turquia não cumprir minimamente os requisitos de uma democracia liberal. Isso, enfim, a Turquia também tem culpas próprias, não é? É verdade que há esta oposição, não só pela dimensão da Turquia, como pela sua religião em alguns casos, em alguns países, isso é um fator para rejeição da candidatura turca, mas a Turquia não cumpre minimamente critérios de democracia liberal, minimamente, e portanto a Turquia tem que se queixar muito de si também. Essa gestão não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer, enfim, e a oposição turca também não ajuda a derrotar o Erdogan e o AKP. Muito bem, eu fico muito contente por termos chegado até aqui. Acho que fechamos com chave de ouro. Felicito naturalmente ambos os oradores, que foram, aliás, bastante elogiados aqui na coluna do chat, quer dizer, há unanimidade nos aplausos. Felicito também a Isabel pela capacidade notável que tem de controlar o gato, de responder às perguntas e ainda... Já prática. E ainda de conseguir ler as perguntas do chat. Portanto, claramente tornou a minha função quase irrelevante. E dito isto, queria só dizer-vos que fechamos agora este ciclo, mas que na rentrée vamos voltar com novos países. A seu tempo receberão as informações. Enfim, acho que estamos de parabéns. Felicito a professora Carla Costa por ter tido a ideia, por ter tido o trabalho, e por ter, enfim, conduzido o processo. Acho que isto tem aqui muito material para explorar e, portanto, vamos continuar. Estes temas da geoeconomia não é só por estarem na moda, é porque são realmente importantes e voltaremos com esta iniciativa e com outras que esperemos que sejam do vosso interesse. Portanto, mais uma vez agradeço aos oradores a disponibilidade, e não só a disponibilidade, sobretudo o interesse e a grande vivacidade que conseguiram imprimir não só à parte inicial, às comunicações propriamente ditas, como depois à parte do debate. E felicito, evidentemente, também o público